Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos olhar para o último capítulo da carta de Tito e eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta reflexão neste capítulo 3 da carta de Paulo a Tito. Já tivemos outras oportunidades em que nós usamos a carta de Tito e hoje nós vamos ver aqui no último capítulo. Este é o capítulo 3. E eu quero a sua atenção para a leitura que eu vou fazer agora. Diz assim esse capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas façam afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Até o verso 11. Esse é o último capítulo da carta de Tito. Bom, queridos, como nós já dissemos em outras oportunidades, Tito foi deixado em Creta, na ilha, pelo apóstolo Paulo. Mas Tito não foi deixado na ilha de Creta pelo apóstolo Paulo com a incumbência de desenvolver um trabalho evangelístico naquele lugar, naquele local. Paulo, ele não pediu a Tito que fizesse um estudo de campo sobre os moradores, os habitantes da ilha, para depois apresentar um plano estratégico sobre como pregar para aquelas pessoas consideradas pessoas perversas, pessoas com fama de depravadas e intratáveis. Paulo não deixou Tito lá com essa incumbência para que ele fizesse esse plano estratégico para alcançar algumas pessoas para Cristo. O apóstolo Paulo solicitou ao jovem pastor Tito que ele organizasse as coisas na igreja e instruísse a igreja, principalmente os líderes, a liderança, sobre como deveriam se comportar, se postar diante das pessoas que moravam naquela ilha, ou como eles deveriam se portar com pessoas alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Na verdade, o pensamento era, se naquele lugar, a despeito da fama que depunha contra os habitantes da ilha, existisse uma igreja saudável, consciente da sua responsabilidade, dos seus deveres, com toda certeza, Deus seria verdadeiramente glorificado e aquelas pessoas que moravam na ilha certamente seriam alcançadas pela proclamação do Evangelho e pelo testemunho dos cristãos daquela igreja. Essa era a ideia, esse era o pensamento de Paulo.
Portanto, meus queridos, o foco do trabalho de Tito era a igreja, e não os habitantes incrédulos da ilha. Paulo deixou Tito ali para que ele trabalhasse e convencesse os cristãos daquele lugar, daquela ilha, sobre quão fundamental era o bom testemunho, a firmeza doutrinária nos ensinos da palavra de Deus, porque assim Paulo tinha certeza de que aquela igreja, naquele local, naquela ilha, conseguiria cumprir o seu papel. E Tito, por sua vez, se ele alcançasse esse objetivo, ele poderia dar-se por satisfeito, por ter realizado o trabalho e a sua missão conferida por Paulo a ele para instruir a igreja. Portanto, queridos, o foco era a igreja, não a ilha, não os moradores da ilha. Como já dissemos em outra oportunidade. Então, nesse último capítulo, o capítulo 3 da epístola, Paulo instrui Tito sobre os aspectos práticos que decorrem do fato daquelas pessoas, daqueles irmãos da ilha, terem abraçado a fé cristã. E, claro, de estarem vivendo numa sociedade ímpia, como era aquela sociedade da ilha de Creta. Quais eram os aspectos práticos dessa experiência de ter encontrado a salvação no meio dessa sociedade? E que instrução Paulo entendeu que Tito ainda tinha que passar para aqueles irmãos e para a liderança, para que eles de fato glorificassem a Deus naquele lugar que eles estavam vivendo. Vejam, queridos, que o verso primeiro, onde eu comecei a leitura, diz assim: lembra-lhes. Paulo está dizendo, Tito, lembra para a igreja, lembra para estas pessoas da igreja. Recorda para eles, para esses irmãos em Cristo, quais são os deveres que eles, como pessoas salvas, transformadas, têm diante uns dos outros e diante da ilha, diante dos moradores, dos habitantes da ilha. Então, queridos, eu gostaria de destacar alguns destes aspectos práticos tratados pelo apóstolo Paulo na carta de Tito e que seriam repassados para a liderança da igreja. O primeiro deles, Paulo diz: sejam submissos às autoridades. No verso primeiro, ele diz: lembra-lhes que se sujeitam aos que governam, às autoridades, sejam obedientes. Nós sabemos, queridos, que Paulo ensinou esta mesma verdade em outras epístolas dirigidas diretamente a igrejas, falando sobre a necessidade de obediência às autoridades. Por exemplo, a carta aos Romanos. Lá também Paulo fala sobre isso. Portanto, é um ensino que Paulo já tinha dado a igrejas, diretamente à igreja. Segundo a Escritura Sagrada, as autoridades, elas são ministros de Deus. As autoridades são ministros de Deus, para o bem de todos. São permitidos ocuparem essas posições e, nestas posições, eles também funcionam como ministros de Deus, para o bem de todos. Não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade que não seja colocada por Deus. Tudo indica, meus irmãos, parece, não está escrito na carta, mas a gente pode inferir que provavelmente naquela ilha haviam pessoas que estavam se insurgindo contra autoridades. Mas isso é algo comum numa sociedade perversa. Numa sociedade pervertida, perversa, é comum pessoas se insurgirem contra autoridades. E é bem provável que naquela ilha existissem pessoas assim. Pessoas que estavam resistindo às autoridades, contestando as autoridades, contrapondo as autoridades. Mas o cristão não pode fazer isto. Por isso Paulo diz para Tito: lembra-lhes que eles devem obedecer às autoridades.
E Paulo prossegue dizendo que eles deveriam fazer isto e ao mesmo tempo eles deveriam ser solícitos. Ele diz aqui: obedeçam às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Toda boa obra. Que eles deveriam ser obedientes às autoridades e fossem também, ao mesmo tempo, pessoas solícitas, prontas para boa obra. Também diz o texto que eles não difamassem ninguém. Verso 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos. Nós estamos aí começando já o momento pré-eleição e já estamos vendo na televisão comerciais, propagandas a respeito dessa eleição que está para chegar, que logo vamos ter que exercer o voto, o direito cívico de votar, e há advertência sobre as notícias falsas, as fake news. Não repasse com esse momento de eleição e com essa facilidade de repassar informações. Isso certamente vai causar um grande problema para o resultado das eleições. Com certeza, absoluta certeza. Vai interferir na formação do juízo de cada eleitor a respeito de quem deve votar. Portanto, Paulo diz para eles: não difamem. Não difamem a ninguém. Parece, queridos, que realmente naquela ilha haviam pessoas assim. Por isso Paulo faz essa exortação a Tito, para que Tito lembrasse a igreja sobre como eles deveriam se portar. Fossem educados também. Aqui ele continua dizendo, dando provas de toda cortesia para todos os homens, para que eles fossem pessoas corteses, educadas, que eles não tivessem o hábito de arrumar confusão. Não sejam altercadores. Isso tudo, meus irmãos, o apóstolo Paulo coloca para Tito, no momento de Tito falar com a liderança da igreja e exortar aqueles irmãos em Cristo naquela cidade, naquela ilha, naquela igreja, sobre como eles deveriam agir. Portanto, sejam submissos às autoridades. E Paulo, para concluir esse pensamento dele, ele diz para Tito: lembre para esses irmãos que eles foram antes assim. Recordem para eles que antes eles agiram dessa forma. Ou seja, suas vidas agora foram mudadas. Nos versos seguintes é isto que Paulo vai dizer. Olha o verso 3 e seguintes. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, você lembra esses irmãos da igreja que eles não podem agir dessa forma, porque eles no passado foram assim, mas agora eles foram transformados. Houve transformação na vida deles. A salvação operada pelo Espírito Santo na vida deles trouxe uma transformação. E eles precisavam
demonstrar isto. Algo prático decorrente dessa experiência de salvação. Quantas vezes, queridos, nós agimos como as pessoas do mundo, contestando autoridades, nos colocando de uma forma crítica, exacerbada. Ou às vezes não somos solícitos, somos os primeiros a sair fora de ter que fazer alguma coisa boa. Mas o apóstolo Paulo fala mais uma coisa para Tito. Ele diz que eles sejam solícitos na prática de boas obras. Verso 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Paulo diz a Tito que, além de lembrar aqueles irmãos que eles deveriam ser submissos às autoridades, obedientes às autoridades, submissos, sujeitos, também deveriam ser solícitos na prática de boas obras. As boas obras não salvam, mas todos os salvos devem praticá-las, devem fazer as boas obras, realizar as boas obras. Aliás, já disse tantas vezes para os irmãos, lembrando o texto de Paulo aos Efésios capítulo 2, que as boas obras foram colocadas por Deus para nós andarmos nelas. Basta olhar lá o texto de Efésios 2:10. Separados para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para nós andarmos nelas. Imagine os irmãos numa ilha como aquela ilha de Creta, com aquela fama, aquela má fama, quanto não era necessário que as pessoas fossem, os crentes lá fossem solícitos em boas obras, fazer boas obras, realizar as boas obras. E Paulo diz que essas coisas são excelentes e traz resultados bons para todos, que é o que ele coloca no verso 8. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Ele não diz aos crentes, ele diz aos homens, a todos os homens. Quando o crente no Senhor Jesus faz a vontade de Deus e realiza as boas obras, ele está abençoando todas as pessoas que estão sendo alcançadas com aquela sua obra. Não são só crentes. Todas as pessoas, obedecendo a Deus e praticando estas boas obras, todos serão beneficiados, e isto vai ser excelente para todos. Isto é bom e excelente para todos, diz o apóstolo Paulo aqui para Tito na sua epístola. Ou seja, Tito também tinha que mostrar isto para a igreja. Que a salvação tinha esse aspecto tão importante e positivo, que eram as boas obras que eles deveriam fazer naquele lugar tão ímpio e pervertido, como nós já falamos em outras oportunidades. Mas para concluir, eu queria lembrar mais uma orientação que Paulo transmite a Tito para ele também repassar para a igreja. Que eles evitem atitudes insensatas. Como a gente pode ver a partir do verso 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de demonstrar primeira e segunda vez. Paulo diz a Tito que ele deveria exortar a igreja para que eles evitassem as atitudes insensatas. O crente no Senhor Jesus não pode ser conhecido por essa característica. Insensatez. Não pode. Pelo contrário, ele precisa ser conhecido pela sensatez.
não pela insensatez. E o que é uma pessoa insensata? Como nós identificamos uma pessoa insensata? Como nós conhecemos uma pessoa insensata? Uma pessoa insensata é aquela pessoa que não é cuidadosa, nem com o que fala, nem com o que faz. Não é uma pessoa que mede suas palavras ou pensa nas coisas que vai fazer antes de fazer. Ou seja, ele é precipitado. Ele é inconsequente. O insensato, ele é precipitado e ele é inconsequente. Ele faz as coisas sem pensar nas consequências daquilo que ele faz ou fala. Ele é impaciente, ele é raivoso, ele é briguento. E Paulo está dizendo, Tito, fala para esses irmãos que eles não podem ser assim. Não sejam insensatos. E quantas vezes, meus irmãos, nós agimos de maneira totalmente insensata, precipitada. Não medimos as consequências daquilo que nós falamos ou fazemos. Agimos de forma irrefletida. E muitas vezes essas nossas atitudes insensatas machucam as pessoas, ferem as pessoas, afastam as pessoas. Não contribuem em nada para a comunhão, pelo contrário. Aliás, queridos, no verso 10 aqui, quando Paulo diz a Tito, evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Aqui aparece a palavra grega airetikon, daí a expressão herético. Ou seja, as pessoas que estão militando no erro e procuram confusão para dividir a igreja. É essa a ideia que está aqui. Evite essa insensatez, essa atitude de agir dessa maneira, de forma insensata. Persistindo no erro, teimando no erro, com o objetivo muitas vezes de dividir a igreja, de causar a divisão na igreja. Paulo diz para Tito falar para a igreja que eles deveriam evitar as pessoas facciosas, ou seja, as pessoas que são briguentas. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Deve mesmo ser horrível, meus irmãos, ter a companhia de uma pessoa facciosa. Uma pessoa que está sempre buscando uma confusão, uma briga, um desentendimento, semeando a cisânia. A confusão entre pessoas. E estas exortações práticas que Paulo coloca aqui para Tito transmitir para a liderança e para a igreja, são coisas também muito atuais que acontecem no dia a dia. Com certeza, todas essas observações que Paulo faz para Tito transmitir para a igreja, são coisas que acontecem no dia a dia, infelizmente. Portanto, aqui temos algumas considerações práticas, instruções de Paulo para Tito no finalzinho da carta, no capítulo 3, a respeito de como deveriam se comportar ou portar os crentes no Senhor Jesus naquela sociedade ímpia. Sendo submissos às autoridades, obedecendo às autoridades, sendo práticos e solícitos na realização das boas obras e evitando uma atitude de insensatez. Como eu disse no início, o pensamento de Paulo com certeza era se essa instrução fosse recebida na igreja da ilha de Creta e eles compreendessem isso e estivessem conscientes
atitude deles como crentes no Senhor Jesus, certamente o nome do Senhor seria glorificado. E os resultados seriam os melhores possíveis para a igreja. Pessoas certamente seriam alcançadas pelo testemunho, pela forma de vida daqueles irmãos crentes no Senhor. Não importa o quanto aquela sociedade era perversa, devassa, como era a fama da ilha. A igreja ali seria uma luz a brilhar no meio deles, com o testemunho que eles transmitiriam para a sociedade. Portanto, Paulo não mandou Tito para a ilha de Creta para fazer um projeto evangelístico. Foi para falar com a igreja. Porque uma igreja forte, forte na doutrina, no ensino, forte na sua maneira de agir, dando testemunho, com certeza ela traria resultados extraordinários para a glória do Senhor. Nessa última exortação que eu citei aqui, evitando atitudes insensatas, tem sem dúvida nenhuma também a ideia do erro, da doutrina falsa, do ensino que causa confusão, do ensino errado. E Paulo exorta a igreja através de Tito, mostrando quanto era importante a igreja compreender isto. A liderança e a igreja compreender isto. Portanto, meus amados, nós precisamos ter cuidado. Precisamos entender que a igreja precisa ser uma igreja forte, bem estruturada, fundamentada na palavra de Deus, para ganhar almas para o Senhor e para glorificar o nome do Senhor. Alcançar outros para o Senhor. Estamos vendo aí tantos testemunhos ruins, péssimos, de pessoas que levam o título de pastor, crentes também, e isso é realmente muito triste. E a igreja precisa entender que ela, para ser luz do mundo, ela precisa obedecer à palavra do Senhor. Agir como pessoas redimidas, salvas, transformadas. Aqui nesse capítulo 3 de Tito tem um dos versículos mais importantes das cartas de Paulo, eu diria, se não de toda a palavra de Deus. Quando ele fala que o Senhor derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ele diz que fomos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que Deus, pois, nos abençoe, queridos, e que como igreja nós possamos dar um testemunho verdadeiro para alcançarmos mais vidas, mais pessoas para Cristo Jesus. Vamos orar. Pai amado, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela exortação que recebemos da Tua palavra sobre a nossa conduta como crentes no Senhor Jesus, sobre a urgência e a oportunidade, ó Deus, que a igreja tem de brilhar como luz numa sociedade corrupta e corrompida para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho salvador do nosso Senhor. Obrigado pela palavra que é sempre oportuna e sempre eficaz, ó Deus, para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma atitude mais coerente, mais de acordo com a Tua palavra, Senhor. Porque isto, ó Pai, é um dever nosso, como crente no Senhor Jesus. E era isto, ó Deus, que Paulo queria que Tito também ensinasse para aquela igreja. Portanto, nós pedimos a Tua bênção e a Tua misericórdia. E assim o fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nosso Salvador, bendito. Amém, Senhor.